Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação. Vamos agora olhar, como habitualmente, para o número da semana e começamos aqui precisamente por uma previsão do Fundo Monetário Internacional, que é uma previsão a 5 anos, em que a instituição prevê que a economia global cresça 3% anualmente, aqui nos próximos 5 anos, e esta revela aqui o pessimismo do Fundo Monetário Internacional, que é a previsão a médio prazo mais baixa desde 1990, em média, as previsões nestas décadas têm ficado sempre nos 3,8% e agora o Fundo Monetário Internacional está mais pessimista e prevê aqui um crescimento de apenas 3% ao ano nos próximos 5 anos. Existem aqui várias razões para este pessimismo, como o aumento das taxas de juros, o dinheiro está a ficar mais caro, e também as tensões geopolíticas entre várias das principais potências mundiais, incluindo aqui os Estados Unidos e a China. Estes são alguns dos desafios que o mundo tem pela frente. Marco, vamos agora olhar para a personalidade da semana. O que é que tens para nós? Esta semana, numa semana que vão vários membros do Fed vão falar, destaca a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, que tem advogado a subida ainda dos juros mais um pouco. Veremos o que é que ela vai sugerir. Até depois, isso será um comentário que irá fazer umas declarações depois de ser conhecido o CPI nesta semana, e depois de tudo o que soubemos a semana passada sobre o mercado de trabalho, será muito importante perceber se ela mudará aqui a retórica ou não, ou se continuará com o incentivo para pelo menos mais uma ou duas subidas nos juros. Obrigado, Marco. Nuno, olhando aqui precisamente para a economia global e a questão e as tensões entre os Estados Unidos e a China, o Fundo Monetário Internacional também previu aqui na semana passada que aqui uma polarização ainda maior entre os Estados Unidos e a China, o aumento das tensões entre estas duas potências mundiais pode custar até 2% ao PIB mundial. Existe cada vez mais fragmentação, existe cada vez mais questões no comércio, interrupções no comércio entre estas duas maiores potências mundiais, que estão aqui a criar dois verdadeiros blocos entre um e outro, afastando o mundo em dois blocos, novamente. E queria perguntar como é que olhas para esta previsão do FMI, destes tais 2%, parece exagerado ou até poderá vir mesmo a ser pior? É assim, poderá ser sempre pior em caso de realmente flagrar um conflito explícito, não é? Portanto, nós esta semana temos a China a fazer uma série de manobras militares no Estreito de Taiwan, com simulações da invasão, com fogo real e um porta-aviões, etc. E os Estados Unidos, para responderem a isso, fizeram um contratorpedeiro navegar em águas que os chineses reclamam como deles, mas o resto do mundo vê como águas internacionais. E, portanto, vem mais uma vez aqui adicionar uma camada de troca de galhardetes entre as duas potências, e isso tem sempre o potencial para haver um erro de cálculo de uma das partes e iniciar-se uma escalada mais grave. Esse número do FMI, acho que é um número bom para começarmos a trabalhar. Portanto, é difícil fazer uma previsão de médio prazo neste ambiente, com tanta volatilidade nas matérias-primas e na evolução económica, mas a verdade é que está uma fatia importante dos recursos destas duas potências a ser desviados para ativos de defesa, podiam ser desviados, se calhar, para ativos mais produtivos noutro ambiente, e isso sim tem um custo económico elevado no global. Agora, a China, toda a gente estava à espera de uma recuperação económica pós-Covid muito mais rápida e que não está a ser traduzida, pelo menos em nenhuma estatística que eu verifique. E o próprio Partido Comunista Chinês apresentou uma expectativa de crescimento relativamente mais baixa do que foi até o momento nas décadas passadas, digamos assim, que a China cresceu a uma velocidade muito mais rápida que o resto do mundo. E isso pesa no crescimento global como um todo, porque a China é uma parcela importante desse crescimento global. E, portanto, nós vamos aqui assistir a um contínuo esforço diplomático dos dois países de angariar aliados para os tais dois blocos que tu falaste e haver aqui um nível em que, quando as tensões estiverem mais baixas, as interações económicas vão fluir melhor e esperemos que todos os participantes verifiquem que isso é o melhor para o avançar do mundo. E outro nível que, de repente, alguém tem um erro de cálculo ou propositadamente faz uma manobra destas de navegar em águas que se calhar são dúbias e leva aqui outra vez a um agravar das tensões em que se calhar são as empresas que são penalizadas, é o investimento estrangeiro de um dos blocos no outro que
pode ser penalizado, e isso leva tudo a que as decisões de investimento tomem mais tempo, sejam mais caras de executar e os preços depois também para os consumidores sejam diferentes e todo o avançar da atividade económica seja mais lento. Entretanto, Nuno, também temos aqui as declarações de Emmanuel Macron, que este fim de semana vai defender uma maior autonomia estratégica para a Europa entre as tensões, um momento de grandes tensões entre os Estados Unidos e a China. Faz sentido esta ideia? Emmanuel Macron quis aqui, também vir aqui puxar um bocado, quer meter aqui a Europa na conversa entre Pequim e Washington, e também defender aqui há aqui uma terceira via por parte da União Europeia. É isso. Pode ser explorada? Eu acho que faz sentido numa visão geral de como é que a Europa se pode afirmar no mundo, mas é um bocadinho estranho, depois de uma visita de Macron e da Ursula von der Leyen à China, ele vir imediatamente após isso, não se lembrou antes, lembrou-se após a visita, é um bocadinho dúbio de como é que Macron, que está com pouca legitimidade para governar em casa, se está a tentar afirmar sempre que pode como um líder da Europa, e depois como é que, depois de ir à China e provavelmente ser influenciado pelos chineses, não é? Nessa vontade, vem imediatamente tentar marcar espaço na relação com os Estados Unidos, sabendo que os Estados Unidos têm vindo a pressionar imenso a Europa para manter a frente unida de apoio à Ucrânia, uma vez que tem vindo a fraquejar. Há vários países na Europa já com vozes dissonantes, a Áustria foi um dos que se juntou recentemente, até com uma manifestação simbólica dos deputados que se levantaram da Câmara de Deputados na Áustria, quando o Zelensky foi lá discursar remotamente, e, portanto, cada vez há mais países que põem em dúvida até quando é que vai continuar este esforço e o tamanho deste esforço económico de apoio à Ucrânia, e os Estados Unidos têm vindo a conseguir impor uma frente unida da Europa nisso. E também têm vindo a impor uma disciplina de não comprar produtos energéticos mais baratos à Rússia. Portanto, com esta força que os Estados Unidos têm perante a Europa, estas afirmações do Macron parecem um bocadinho vazias, com este historial de pouca afirmação em França e uma visita recente à China. E, portanto, acho que sim, a Europa deve se afirmar como um bloco independente, mas tem que criar condições para isso de uma maneira estruturada e não ser só aqui um media blast só do Macron. Nuno, mas a questão é que a Europa, o seu maior poder é o poder do consumidor, porque nós somos muito importadores de produtos chineses, não é? Aliás, nós somos o principal mercado da China no seu todo, e o que é certo é que não temos andado a utilizar esse poder. Será por motivos de interesse das principais empresas europeias, ou é por falta de competência? Porque o que é certo é que nós realmente é esse o maior poder que temos. Não temos assim tanto, mas conseguimos ter esse poder. É misto, não é? Portanto, o mundo não é branco e preto, o mundo é cinzento, não é? E, portanto, nós temos esse poder porquê? Porque houve uma opção nos últimos 40, 50 anos de externalizar a produção na Europa, porque, segundo as regras que foram criadas na própria Europa, é muito mais caro produzir na Europa do que produzir noutras partes do mundo, não é? E, portanto, nós temos a criar condições, então, para trazer de volta a produção para a Europa. Porque se de repente deixarmos de comprar bens à China, tal como decidimos deixar de comprar bens energéticos à Rússia, o custo de vida vai ficar mais caro, porque esses bens simplesmente vão ser produzidos na China, ser vendidos a um terceiro país e depois vêm para a Europa com uma marca made in num sítio qualquer que lhe acrescentou uma tinta ou um autocolante. E, portanto, o que nós vemos é a Europa tem que construir a sua independência estruturadamente, que é verificar o que é que importa mais, o que é estratégico, onde é que estão esses parceiros, se são diversificados, se é só um, se são dois, e desenvolver capacidade produtiva dentro do bloco. Isso Nuno, mas a questão, não, mas a questão é que isso já se fala quase há 20 anos e, no entanto, nas últimas 2 décadas a Europa tem andado a estagnar estrategicamente, não? Porque é muito simples. A Europa tem um nível de dívida elevado, como um todo, não só a nível particular ou estatal, é como um todo. E nós, para conseguirmos criar condições competitivas de produção com esses países, é preciso haver uma diminuição da carga fiscal sobre o trabalho, que é o que tem alimentado o Estado Social na Europa. E, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio entre o que é o Estado Social atual, que se calhar até, não sei até quando é que é sustentável, e
dizer assim, ok, há aqui um gap de alguns anos até a atividade económica realmente subir, porque nós estamos a trazer produção para a Europa, como é que nós passamos estes anos? Depois de haver essa opção, que pode ser uma opção dura às vezes em termos de crescimento económico, nós estamos em melhores condições para sobreviver aos próximos 100 anos. E temos aqui o caso muito paradigmático da Irlanda, que foi exatamente isso que fez, que é com uma taxa de imposto média sobre a economia mais baixa, conseguiu aumentar a atividade económica de tal forma que as receitas fiscais aumentaram, apesar da taxa média de imposto ser mais baixa. Aumentaram porque aumentou a atividade económica do país. Portanto, a Europa devia olhar para exemplos como este de uma maneira integrada, de dizer assim, ok, vários países, cada um é especializado em algumas produções, vamos realmente dar condições para estas indústrias florescerem nestes países e haver uma harmonização fiscal na Europa como um todo. Temos empresas mais interessadas em fazer alguns benefícios fiscais porque mudam a sede de Portugal para a Holanda ou para o Luxemburgo, ou etc., do que propriamente em dizer assim, como é que eu produzo mais dentro da Europa de maneira mais competitiva. Nuno, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Até uma próxima. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Marco, vemo-nos para a semana. Até para a semana. Veja estes e outros programas no site e nas redes sociais do JTE. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegámos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.